Fala galera, aqui é Caio e Cris novamente. Hoje o nosso assunto, vai ser unidade familiar. Então sempre nossos temas nós vamos trazer sempre para o âmbito da casa cristã, para o lar cristão. Então fica aí com a gente e bora conferir o nosso assunto unidade. Solta a vinheta! Bom galera, mais uma vez aqui, então depois da vinheta, a Cris acabou de me perguntar, você não vai parar de falar da vinheta? Eu falei, não vou parar. Porque vinheta é meio retrô, né? Eu já tenho quase 40, Cristiane. Eu conheço até o Chacrinha, tá? Então bora lá, eu vou me dar meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, não sei que horas você vai escutar. Seja bem-vindo ao nosso podcast, amor, dá um oi pra galera. Oi gente, bem-vindos. Fiquem até o final porque vale a pena, o conteúdo tá bom. E o nosso menino maravilhoso Biel, dá um oi pra galera aí, Biel. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que o Senhor os abençoe com esse conteúdo. Já curte aí, se inscreve, compartilha. Se tá no Spotify, dá like aí. Não sei como que funciona no Spotify, mas segue aí a gente aí. Tamo junto, gente. Deus abençoe. No Spotify dá pra você avaliar, classificar com 5 estrelinhas. Beleza, e 5 estrelas. É tipo, aqui no Spotify a gente é tipo o Mario Bros, que é a estrela, né? Exatamente. Então galera, agora no iFood nem dá 5 estrelas, dá a gorjeta, que eu acho que o motoboy prefere, né? Com certeza. Ele não é o Mario Kart, né? Então bora lá, galera, vamos falar então sobre o poder da unidade. Eu vou começar com um versículo muito interessante que está lá em Gênesis. E assim, só uma fala agora. Cara, quando você vai falar de família, Gênesis traz muita informação, né amor? Nossa, tem a base, o plano original, tá tudo lá. Tem muitas situações que acontecem em Gênesis que você consegue trazer para o cotidiano. Então é muito incrível, vale a pena você meditar pensando na sua casa. Então vamos lá, Gênesis 3:7 está escrito assim, Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho no momento que entra o pecado entre Adão e Eva. Então, percebe que quando o pecado entra, eles estavam nus. O que significa isso? Eles estavam abertos um para o outro, assim, não tinha nada a se esconder. Uma coisa é a luz. Onde não há pecado, há luz. A verdade, A transparência. Quando o pecado entrou naquela família, percebe que eles tiveram que se cobrir. Então, o que a gente vai trazer essa analogia para a família? Cara, quando o pecado começa a entrar, ou, através de alguma brecha que você abre, o pecado começa a entrar, você vai perceber que a família é algo muito individual. Cada ser dessa família, ele se torna muito individual. Então você vai perceber que cada um tem uma vida mais escondida. Eu não falo para você o que eu estou fazendo, com quem eu saio, onde eu fui, quais são as conversas que eu tive. O filho vive no mundo dele, lá pensando nas coisas dele. Não tem uma relação de transparência. Quando se conversa, é uma conversa muito robótica. Quantos pais a gente vê que do nada fala assim, nossa, eu não sabia que ele estava passando por isso. Ou a esposa fala, não sabia que o meu marido estava passando por isso. E o que significa isso? Isso é o individualismo. Então quando o pecado entra, a gente está falando aqui de um pecado, mas não necessariamente de um pecado imoral. O pecado do individualismo, o pecado da falta da unidade do lar. Então quando você está na sua família, você começa a perceber que há muita individualidade, é porque o pecado já foi instaurado naquele lar. Nossa, e olha que sério isso, porque existem algumas correntes aí de pensamento filosófico, ideológico, que têm defendido, livros inclusive, eu vi no meu período de graduação, autores falando sobre preservar a individualidade após o casamento. E eles estão correlacionando o divórcio com a perda da individualidade, porque o que eles dizem, esses autores que escrevem sobre casais, pagãos, obviamente, que quando você se casa, você precisa preservar a sua individualidade, os seus gostos, o seu conteúdo subjetivo, que é o seu mundo interno. Você tem que ter o seu tempo com os seus amigos, você tem que ter momentos juntos e momentos separados. Isso sim garante uma saúde relacional. E não é o que a Bíblia diz, A gente não tem nenhum exemplo bíblico. A Bíblia traz separação de funções, de papéis, E obviamente com isso, em alguns momentos, a batalha, por exemplo, o homem saía para batalhar, a mulher ficava com a família, um exemplo, ela não precisava ir junto. Então existem alguns momentos que a missão vai ser individual, mas não existe individualidade
de gostos, de pensamentos, de hobbies na Bíblia. Então, porque a Bíblia trata o casamento como um, né? Então, quando eu estou me casando, eu me torno um. Como que eu, como um com você, vou ver uma vida individual? Um é um. Porque quando a gente para pensar, quando você já vem com esse papinho, né? E aí vamos de novo a esse papinho mentiroso, satânico que está entrando na sua casa. Quando você já vem com esse papinho, significa que você já leva uma vida individual. Porque quando eu coloco na cabeça que eu tenho uma unidade familiar com você, primeiramente com os meus filhos, claro que vai ter momentos que eu vou estar fazendo a minha atividade individual. Às vezes, um momento que você não quis treinar, eu fui treinar. Eu vou ter que trabalhar em um lugar, eu tive que fazer alguma coisa. Então, o dia a dia já vai proporcionar situações. Então, o que eu quero dizer aqui, o que a Cris está querendo dizer é que, racionalmente, nós precisamos intensificar esse momento de unidade familiar, né? De ter objetivos comuns, de fazer atividades juntos. E a gente não vê mais isso, né? Você vê que no dia a dia, cada um acorda um horário, não fazem nenhuma refeição junto, sabe? O momento de lazer também é separado. E a gente trazendo para o âmbito da igreja, cara, cada um está no ministério, cada um está no pequeno grupo. E aí o que eu quero dizer é assim, é errado estar cada um no ministério? É claro que não. Desde que você tenha atividades coletivas, né, em unidade para servir a Deus. A gente acha que ir para a igreja só basta a criança ficar na salinha, eu vou para o encontro dos homens e minha esposa vai para o curso das mulheres lá. Poxa, cara, isso não basta, eu preciso estar no culto, eu preciso ter o meu PG, que é o pequeno grupo, a célula, eu preciso estar servindo com meu filho, com a minha esposa. E eu acho que as pessoas se perdem muito. Porque quando você se torna um. E nós vamos falar sobre a unidade desde a conta conjunta, a questão emocional, a questão corpo, corpo, alma e espírito. Se eu sou corpo, alma e espírito e eu me torno um com uma pessoa, a gente precisa unificar isso. Claro que a gente vai falar mais pra frente, mas cara, é impossível, você não sabe como que é a minha esposa. Claro, eu sei, porque nós somos muito diferentes. E a Bíblia vai dar um segredo mais pra frente que nós vamos falar como que você alcança essa unidade. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ela. A gente modernizou muito os ministérios na igreja, né? Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê o quê? As reuniões grandes, as pessoas iam ao templo, e as reuniões pequenas, onde eram as reuniões nas casas. E tempo de comunhão, que é o quê? Um participar da vida do outro, um servir o outro com aquilo que tem. Não tinha essa divisão homogênea que a gente tem hoje, Sim. né? Mulher no ministério de mulheres, homem no ministério de homens, a gente viveu isso na nossa casa. E o que aconteceu? A gente trabalha durante a semana, né? E aí cada um já vai para o seu trabalho. Chegava no final de semana, eu ia para o ministério de adolescentes, porque eu era líder de adolescentes. O Caio ia para o ministério de crianças e a gente não ficava junto, né? Então, assim, o quanto isso trouxe perda para nossa relação. E digo mais, tem casais que cada um vai para um canto na igreja, mas quando eles estão juntos no mesmo espaço, você percebe que a dinâmica deles é muito ruim. Eles discordam um do outro, eles se alfinetam, porque eles não aprenderam a trabalhar em unidade. Nossa, exato. Eles não aprenderam uma dinâmica bíblica entre homem e mulher. É difícil, principalmente a mulher que já é líder de ministério, que vai lá, fala a hora, faz acontecer. Quando ela está no mesmo ambiente do marido, ela não consegue aplicar a submissão dentro da igreja. Exato. Né? Então a gente vê casais disfuncionais atuando inclusive em lideranças, né? E aí a gente fala sobre quando o pecado entra, você vai perceber, assim, a gente vê como é. Eu vejo como o homem muda a forma de falar perto da esposa, da família, falando sozinho, fala besteira. Eu vejo assim, a questão do telefone, eu vejo que tem gente que não pega o telefone do cônjuge. Cara, conta bancária, cada um tem sua conta, é uma coisa que louca, você nem sabe direito quanto o seu marido ou sua esposa ganha. Então, olha que louco, né? E o telefone, uma coisa muito importante, ó. Você que tem coisa escondida no telefone, cara, o pecado começa nas redes sociais. Começa no videozinho que você passa no Reels, né? Depois nós vamos falar um dia sobre as mídias, né, em relação à família, como isso é perigoso. Então vocês têm que tomar cuidado, porque a gente acha que ninguém tá vendo, né? Só que o mais importante, quem tá vendo, tá vendo. O que vai decidir para onde você vai, ele tá vendo. Ele tá vendo. Então a gente tem que se libertar. Cada dia nós temos que procurar uma atitude de santidade e ser um com a nossa esposa, né? A gente não precisa ter medo de nada, assim. Pelo contrário, nós temos que ter coisas juntas. Eu vejo gente falando assim, eu não fico muito junto que a gente briga. Cara, que loucura. Então, assim, se você não resolver esse problema, você nunca vai criar unidade, né? Porque assim, ó, como você cria uma unidade familiar? Resolvendo problemas, não esquecendo eles. Então, se eu tenho uma dificuldade com você, e nós tínhamos muita, se a gente põe de lado, a gente discute muito. As primeiras vezes que nós fizemos material para a igreja, juntos,
parecia, cara, Popó contra Mike Tyson. Tipo, era loucura. A gente conseguia brigar lendo a Bíblia. É louco, pra orar. Então, com o tempo você vai entendendo, você vai persistindo. E Satanás quer que você não faça isso com a sua esposa, né? E com seus filhos. Então, primeira coisa, gente, vamos perder essa mania de ser individuais em todas as áreas. Lazer, financeira, telefone, ministério. Qualquer área nós precisamos procurar a unidade familiar. Exato. E aí entra um ponto que, obviamente, cada um tem uma realidade já social, muitas vezes, né? Por conta do trabalho, a escola, a criança vai para a escola, os pais não vão para a escola. O adolescente, ele tem os desafios da adolescência, os pais já não têm mais isso. Então, assim, a gente já tem uma vida, lutas individuais. Se a gente não tiver um ponto de convergência, que é Jesus, né, que a gente vai falar já já, é o ponto de convergência que a gente precisa se virar para ter unidade. Porque a partir dele as outras áreas vão começar a ser modificadas. Isso, porque senão a gente vê pessoas habitando no mesmo espaço, mas com mentalidades, com corações totalmente distantes um dos outros, porque não tem um ponto em comum. O que vai ter em comum um idoso com um jovem? Nossa. Se não for Jesus. Exato. Porque a vida deles é totalmente diferente. O que vai ter em comum a vida de um empresário pai com de uma criança de 5 anos? Eles não vão ter nem diálogo, né? Então, se não tiver Jesus para se voltar, o evangelho, a missão do reino, esses corações vão continuar desconectados. Exato. O que vai trazer unidade no solar é Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus. Isso que traz muito conhecimento. Porque a mesma palavra serve para uma criança de 5 anos, serve para um empresário de 48 anos. Isso. A mesma palavra. E todo mundo quer ir para o mesmo lugar, que Exato. é o céu. Né? Então, se a gente não tiver esse objetivo em comum, nós não conseguimos alinhar outros objetivos. Então a gente dá valor para muitas coisas e esquece da real importância que nós devemos ter na nossa vida. Mesmo né? aquela família super unida, que faz churrasco todo final de semana, que viaja junto, eles estão presentes, unidos, mas o coração deles Tá na farra. tá na farra, não tem unidade. Não tem unidade. Tá no momento de lazer. De lazer, não em Deus. Não em Deus e muitas vezes não está um no outro também. Esse momento de lazer é uma coisa que futuramente falaremos, mas assim, é a maior enganação, né? Porque você não vê na Bíblia ninguém curtindo loucamente, assim, né? Você não vê. Tinham as festas que o povo de Deus fazia. Mas era outro perfil. Pra adoração. Você vê as festas hoje, é pagode, é sertanejo, é bebedeira. E aí você vai lá pra Gálatas, tá totalmente na natureza humana, né? Isso. Da carne. E a festa do crente, A festa né? do crente. Tá lá. A gente já passou por isso. A gente já passou por isso. A gente orava no começo, tocava um pagodinho, tomava uma hora de parabéns e orava. Gente, que aniversário Aí, de crente é esse? Que isso, cara? Que você começa orando, ora no parabéns, mas fica a festa inteira lá sambando. Gente, parou, isso, né? absurdo. Não é crente, não. Da mesma fonte não sai água doce e água amarga, né? Então, música... É só você pensar, cara, música é uma área muito perigosa porque o Lulu, né? O Lúcifer, ele era regente de louvor. E Deus não tirou esse dom dele. Deus tirou o dom do Espírito Santo. Então ele está envenenando muitas pessoas através da música. E as pessoas estão caindo igual pato. Olha que absurdo. E cantar é proclamar. Olha vamos fazer uma lei dessas pessoas no show. Vocês que vão em shows, eu tive experiência com jogo de futebol, tá, gente? Depois um dia eu conto, sim, mais exatamente. Mas sei lá, um jogo de futebol, num show. Cara, eu nunca vi, às vezes um crente que eu conheço da minha igreja, louvar a Deus como ele grita um gol. Eu nunca vi ele louvar a Deus como ele fica lá no show, alegre, pagando alto preço pra estar naquele show. Dando tudo dele ali. Dando tudo dele, suado, passando necessidade, sacrifício correndo puro. Risco de vida, né? E muitos shows satânicos, assim, e as pessoas estão indo. Gente, é sério isso, porque se a gente começar a abrir exceção, a gente não sai de show. Por quê? Porque vem aquela bandinha da minha infância. A Xuxa era da minha infância, olha que defendeu a Xuxa. Aí vem aquele cantor da minha adolescência. Nossa, aí vem aquele cantor sertanejo veterano que eu gosto. Mas ele não fala besteira, mas ele também não fala nada bom. Então, a gente tá abrindo tanta exceção, porque tá essa onda de showzinho pra cá, showzinho pra lá, showzinho pra cá, que as redes sociais do povo de Deus não tem mais culto não, viu? É só show. A gente não ficou um povo separado, nós estamos parecidos com o mundo, né? Em vez de nós mudarmos as pessoas... Mudar o mundo, na verdade a gente não muda o mundo, né? A gente muda as pessoas que estão nesse mundo. Isso. O mundo já é do maligno, já está escrito, já é do maligno o mundo. Porém, as pessoas, nós somos influenciados por ela em vez de influenciar. E aí, falando de família, voltando pro tema, quando eu sou uma família unida em Cristo, eu começo a transformar as pessoas. Porque eu vivo diferente.
A família unida é a que resolve o problema. A família que está em show, vivendo essa vida de passeio e lazer, ela sempre vai ter problema. Elas vão mascarar muitas coisas. Pode ver, tem gente que, tô com problema, vou viajar. O brother não resolveu nada, porque você está indo para um mundo de mentira. Onde ninguém faz nada, tá tudo pronto. Resolve o problema na vida real. Numa vida, né, diária, de estar em comunidade na sua casa, cada um servindo o outro. Isso. É isso que resolve. E é isso que está fazendo as pessoas irem caçar show, sabe o que é? Falta de utilidade no reino. Exato. Porque se você tem missão, você não tem tempo. Não dá tempo. Você não quer nada que te distraia. Se você vai ministrar na vida de alguém, a gente tá aqui hoje gravando um podcast, domingo de manhã. Como que a gente vai, sábado à noite, tá no rolê? Não dá nem pra comer mal, né? Senão depois você fica até com refluxo. Exato. Você se prepara emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Por que as pessoas estão indo tanto? Porque eles não têm missão espiritual. É uma vergonha. Bora lá. E aí Deus tem um plano perfeito para nossa família e para nossa igreja, que é a unidade, né? Eu vou ler uma passagem para vocês aqui, Marcos 3, 20 e 26. Né? Quando Jesus ele foi para casa, né? Uma grande multidão lá Marcos 3, 20 e 26. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, né? E era tanta gente que eles, os discípulos, não tinham nem tempo para comer. Já começa por aí, ó lá, de novo com o que você acabou de falar. Tem gente, se você tá tendo tempo para comer, Biel, cara, é que você tá fazendo pouca coisa. Então a gente tem que nem ter tempo para comer. Então aí os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, né? Porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele, né, está dominado por Beelzebul, o chefe dos demônios, e Beelzebul que dá poder a este homem para expulsar demônios. E aí Jesus ficou sabendo disso, ele chama essas pessoas e começou a ensiná-los por meio das parábolas. Ele dizia assim, né, explicando para eles como que Satanás pode expulsar a si mesmo. E aí ele continua: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Então vamos lá. Cara, olha o poder da unidade. Ele está dizendo aqui que um espaço, qualquer que seja ele, satânico ou não vou me apegar nisso, tem poder. Então você pode ver que eu como cristão não posso ir contra o cristão. Ó, Satanás não vai contra o povo dele, vai para fortalecer ele. E aí, dentro dessa justificativa, ele fala que uma casa que se divide, uma família que se divide, cara, elas começam a lutar entre si, e qual que vai ser o fim dela? Ela será destruída. Perde a força. Perde a força. Então, olha o poder da unidade. A falta da unidade no nosso lar faz com que a gente, no final, seja destruído. E a destruição, muitas vezes, pode levar até a salvação. É. Então, a gente aprende aqui que locais que têm unidade, cara, eles vão permanecer de pé. Destruir é desabar. Então, quem está em unidade, se mantém em pé na sua casa. Não importa, nós somos casados. O Biel hoje, ele mora com os pais. Ele tem que procurar ter uma unidade com os pais dele. Com o irmão dele, que daqui a pouco vai casar. Então, hoje, nós esquecemos disso. A gente vai levando a vida no automático e a gente não se preocupa com isso. Ah, tá tudo bem. Tem pai que não sabe nem falar do filho. Tem pai que não sabe nada do filho. Ou seja, não tem unidade nenhuma com o filho. Tem filho que não sabe falar do pai. Porque as famílias não vivem a unidade. Elas vivem alguns momentos assim, de ilusão, para massagear o ego. Eles até compartilham alguns desejos, eles oram por coisas específicas, mas eles não estão orando em prol da unidade da família. É muito feio isso. Então, e aí a estratégia do inimigo, assim, porque o sistema, né, do mal, ele é organizado. Muito organizado. Né? Ele tem hierarquia, eles honram a autoridade, tá? Eles respeitam a liderança, diferente do povo de Deus. O povo de Deus não respeita a autoridade. Eles respeitam a autoridade, eles se submetem, eles têm estratégia, eles são unidos. Tanto é que Jesus falou, um demônio não pode expulsar o outro. Exato. Né? Eles se juntam, na verdade. Eles se unem com uma estratégia. Cada um tem uma missão. Só que o povo de Deus não quer mais seguir a Bíblia como verdade absoluta. Então, por que é a religião mais segregada que existe? É mesmo. Por quê? Porque cada um vai pegar a Bíblia e vai interpretar de acordo com aquilo que pensa, aquilo que... Então aí tem a Bíblia, a igreja inclusiva, a igreja da família, a igreja... Então a gente não tem mais uma unidade de levar a ferro e fogo que está escrito. Exato, a gente quer flexibilizar para os nossos desejos, para os nossos gostos. E isso foi a estratégia de outras religiões, por exemplo, o Espiritismo. Ele pegou trechos da Bíblia, são pessoas que acreditam em Deus, mas que como não concordam com tudo, então a gente vai criar aqui uma outra linha de raciocínio. Só vou pegar o que eu acho bom.
vou pegar o que eu acho bom. Então, a desunião, ela é uma estratégia satânica para destruir tanto as igrejas, Como as casas. porque quem planta divisão entre os irmãos está sendo usado por Satanás. Não importa, ele pode ser uma bênção, um líder, tá semeando divisão, discórdia entre as pessoas, levando as pessoas a pecarem, instrumento de Satanás. E a desunião dentro de casa também. Então, a mulher contra o marido, o filho, um filho contra o outro. Então, sempre que a gente percebe, desunião, fica alerta. Alguma brecha abriu. Que alguma coisa ruim está acontecendo. É incrível que, assim, como é poderosa a unidade, né? Se vocês forem ler em Gênesis 11, conta a história da Torre de Babel, né? Todo mundo hoje espero que conheçam. E aí Deus deu uma ordem para Noé, para que, né, os seus descendentes depois se espalhassem. E aí o que esse povo faz? Então, como depois continuou, né? Teve todo o que aconteceu lá, né? Veio o barquinho de Noé, salvou a família dele, os bichinhos. E aí quando volta ativa, essa ordem ainda está valendo, né? Vocês precisam se multiplicar, o tempo todo fala sobre isso. E o que acontece? O povo, ele decidiu construir uma torre com a finalidade de serem famosos, de terem seus nomes honrados. Assim não seria preciso se espalhar por toda a terra. Então, olha que louco. Eles se uniram, olha que perigo. Tem gente que também, como é o mal, olha como o mal entra. O mal, ele faz o quê? Ele se une para ser famoso. Então, até os falsos profetas, outras coisas, você pode ver, eles se unem com pessoas para eles serem famosos. Eles procuram fama, não procuram... Quantidade, né? Quantidade. Eles não procuram glorificar a Deus. Né? E entre nós também, quantas coisas nós fazemos para ser glorificados, para sermos enaltecidos? Então, a Torre de Babel acontece na igreja e na família de várias formas. Quando eu coloco eu acima de Deus, quando eu coloco os meus desejos, a minha vontade de ser elogiado, de ser conhecido, eu estou construindo uma Torre de Babel. Então, o mal ele funciona desse jeito. E aí fala que esse povo ele começou a fazer algo tão incrível que Deus falou assim, eu vou dar uma descidinha para dar uma olhada nesse povo. E aí Deus fala assim, essa gente é um povo só, todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Olha o que a unidade traz. Com Deus ou sem Deus, a unidade de um espaço que você tem vai te trazer sucesso. Uma empresa unida. Uma empresa unida vai ter sucesso. Um casamento unido, ponto. Só que nós sabemos que nós temos o Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Então é muito melhor eu ser um com Ele, eu ter unidade com Ele. Eu vou viver coisas incríveis. Não significa que eu não vou viver dificuldades, mas eu vou aprender a passar por essas dificuldades de uma forma muito mais leve. Esse é o grande poder, né? O poder que nós devemos buscar de Deus não é o poder tipo do milagre, o poder é da obediência e a consequência da minha obediência. Quando eu obedeço a Deus, eu começo a ver um conforto imensurável. Exato. Então olha que perigoso. E aí Deus, o que ele faz naquele momento? Ele vai e confunde as línguas para aquele povo se espalhar. Então, se o mal está se unindo, a igreja não pode ficar fazendo divisões entre elas. Eu não posso ter várias famílias nessa igreja dividida, cada um separada. Nós não achamos nada de errado nos ministérios específicos. Não, porque eles treinam com as necessidades, né? Desde que tem ações familiares, né? É o pequeno grupo, as células, encontros familiares da igreja. Eu preciso tornar essa família saudável, eu preciso fazer a família ser um soldado de Cristo. A família adquirir toda a armadura do cristão. Entende? E aí começa muito pelo homem. Então a gente percebe, ontem nós assistimos um filme, né? Que, cara, quando o homem participa da família, a família voa. Tem uma estatística, eu não lembro exatamente, depois eu mando pra vocês. Cara, quando o homem se compromete com o reino, praticamente 100% das famílias se comprometem. Então o homem ele precisa tomar esse papel e, unido com Cristo, unir sua família a Cristo. Ele é o instrumento, ele é o sacerdote, ele é o cabeça que vai fazer essa conexão. Ele que vai dar as rédeas. Então ele precisa estar sensível e disposto a pagar o preço. Mas o homem não vai pagar o preço. O que ele chega do trabalho cansado, ali vai ficar lá quietinho, não fala com a família. Gente, isso aí é satânico. Vai lá, eu estou estressado, eu vou dar uma caminhada. Cara, você trabalha, ok, mas você não pode chegar na sua casa e deixar Deus dará. É por isso que as casas não têm unidade. As mulheres vão tomando decisão. Exato. Aí a mulher fala assim, nossa, ele tá cansado, eu não vou falar nada. Cara, quando a sua esposa já tá falando, isso significa que Satanás já tá zombando de vocês. Eu não tô falando que um momento ou outro vai acontecer, isso pode acontecer, mas a gente não pode ter isso como regra. Começar a falar, não, isso acontece. Não, isso não é para acontecer. Então, o homem ele precisa assumir esse papel de sacerdote. Não está tendo condição? Vai buscar em Jesus.
Porque mostra que ele é o cabeça do homem. Quando o homem se submete à autoridade de Jesus, ele suporta qualquer coisa. Exato. Porque Jesus suportou qualquer coisa. Sim, e aí a gente vê muitas pessoas, assim, uma das coisas que quebra a unidade é a falta de comunicação. Nossa. Como a comunicação das famílias é ruim, gente. Ou eles falam totalmente com falta de sabedoria, eles falam verdades do jeito errado, e aí isso acaba separando, ou eles deixam de falar a verdade. Eu só consigo ser um com o Caio se eu acessar o conteúdo que está no coração dele. Exato. Senão, eu não consigo. Ele só vai conseguir ser um comigo se ele acessar o conteúdo do meu coração. Se eu conseguir verbalizar para ele o que eu penso e o que eu sinto, como eu me sinto, porque, inclusive, ele identifica os pensamentos errados. Agora, os casais, eles têm conversas superficiais. Né? A gente aprende na teoria da comunicação que a gente tem vários níveis de comunicação. O primeiro é o superficial, que é o que a gente conversa, vai chover, leva a blusa, hoje tem reunião, de compromissos externos. O segundo é onde a gente conta como foi as coisas, a gente conta as vivências. O terceiro é onde a gente compartilha opiniões. Eu penso... O quarto é onde eu compartilho emoções. Como eu me senti, como você se sentiu, e a gente consegue conversar. O problema é que, como o casal não tem unidade, eles não chegam no nível 4, porque eles entram, não adianta nem falar isso, ele não vai entender, se eu falar, a mulher vai surtar, deixa pra lá. E aí a gente vai levando as situações sem resolução, a gente não resolve o problema. E aí a gente às vezes tem um grupo na igreja que a gente se abre, eu me abro com as mulheres, elas oram por mim, mas eu não falo pro meu marido. Não vai adiantar nada. Então assim, eu acabo que eu não resolvo o meu problema, eu tenho um problema no núcleo familiar. E eu tô lá fazendo terapia em grupo, né? Mas eu não tô acessando o que de fato vai trazer solução. E essas amigas precisam influenciar você a falar, precisam te encorajar, não ficar escondendo. Isso. Quantos casamentos acabaram porque fulano tava sabendo e não falou nada pra ninguém? Não conta nada. Tem que falar. Tem que falar. A igreja é um local onde eu me intrometo na vida do outro. Porque a minha preocupação não é a vida terrena, é a salvação. Então algumas atitudes terrenas podem tirar essa vida da salvação. E aí vai correr sobre as minhas, assim, na minha conta, porque eu fiquei sabendo e não fiz nada. A gente se preocupa na igreja muito com a reputação. Eu lembro que no começo eu não gostava que o Caio contasse as minhas danações. Ele contava as coisas para as pessoas, Caio, eu vou te matar porque você falou isso. Tipo, as pessoas saíam de casa, era sempre uma briga. Por quê? Porque o Caio, linguarudo, falou coisa da minha vida particular. E aí eu achava que ele estava errado. Não tô falando que ele tem que falar tudo, tá, gente? O casal tem que ter a sua... Não, tem a intimidade. A sua intimidade, né? Mas isso. eu tô querendo dizer assim, a gente deixa de compartilhar nossas falhas, porque a gente fica com vergonha. E aí a gente passa de santarrão, né? Que bonitão lá. E na verdade eu percebi que eu que estava errada, eu era hipócrita. Porque se ele não podia falar, é porque estava faltando luz. Se não pode trazer pra luz, é porque tem... pecado, escuridão. Então, e aí a gente vê muito, gente, eu já atendi filho de pastor, tô mudando de assunto, mas rapidinho. Eu já atendi filho de pastor, que a congregação inteira não sabia que o filho era homossexual. E ele guardava esse segredo para ele. Outra situação, filho de liderança, usando drogas, e ninguém sabia. Por quê? Eles buscavam ajuda fora da igreja por conta da reputação. Gente, a gente precisa começar a ser transparente com a nossa vida, com as nossas dificuldades, com as nossas falhas, porque senão a gente vai ser um povo hipócrita, religioso. E a cura tá no povo que você tá congregando. Esse é a cura. Unidade com a família espiritual. Deus vai perdoar e a cura vai vir nessa comunhão. É nisso que vem a cura, porque às vezes é um testemunho, é uma palavra, são orações em conjunto. Cara, Deus vai usar gente, uma coisa que eu tenho visto é que a gente menos espera que Deus usa. Exato. E você tá fazendo isso, você impossibilita de Deus usar as pessoas. Exato. Então o que acontece? Essa falta da unidade, ela faz com que a gente viva uma vida cristã morna em casa, né? Porque o que é a vida cristã morna? O que a falta de unidade em Cristo causa? Vida secular. Então quando eu sou uma família que não vive unidade com Cristo, há muita vida secular no meu lar. O que é vida secular? Eu vou jogar bola com os meninos do pagode, depois fico lá com uma carninha. Eu não falo besteira. Eu nem traio a minha esposa, mas eu escuto lá o cara falando, cara, fui não sei o que, eu fui em tal lugar.
você começa a se contaminar com o externo. Sem perceber. Sem perceber, você começa a frequentar os shows, você começa a frequentar um jogo de futebol que te deixa eufórico, te deixa com vontade de falar palavrão. Você começa em ambientes que você não sabe, um homem casado, um homem cristão não deveria ir. Você começa a se pôr à prova, cheio de moralidade, cheio da natureza humana que está em Gálatas, farras, bebedeiras. Todo esse ambiente você está sendo colocado. Você se coloca na verdade. E aí isso faz você não ter unidade com Cristo e consequentemente com a tua família. Ou pior, às vezes a família está junto na farra. Aí já foi todo mundo, porque todo mundo já foi pro pecado. Exato. Então não tem nenhuma luz aí. Alguém vai precisar acordar, o Espírito Santo vai precisar tocar essa vida para que essa vida mude. Comece a mudança por um. Por isso que a gente bate muito nessa tecla, né? Em João 17:14 fala, ó, estamos no mundo, mas não somos do mundo. A gente não vive a nova criatura de Jesus. Cara, se você parar para pensar, tem uma parábola muito louca, que é a do banquete lá, que fala em Lucas e Mateus. Em Lucas fala das desculpas das pessoas. Em Mateus, ao final da parábola, quando o rei chega na festa, todo mundo já entrou, porque quem foi convidado, ninguém quis ir. O rei manda chamar outras pessoas aleatoriamente, vai chamando aí, vai chamando, vai enchendo. Quando ele vai no banquete, na festa, ele olha uma pessoa que está mal vestida. Ou seja, quem foi convidado se trocou para estar lá. Se preparou, mudou a conduta, o visual, o seu visual, os lugares que você frequenta, as pessoas que você fala, revela quem é você na parte de dentro. Na essência. Então, quando eu quero ser unido com Cristo, mas revelo outra, o Biel depois um dia pode contar essa mudança. Ele teve uma questão muito forte. Eu tive, mas do Biel é mais forte esse testemunho. Né, Biel? De você ter uma mudança muito externa diferente, porque o Espírito Santo entrou e a vida do Biel mudou. Então não tem como o interno mudar e o externo não mudar. Então quando eu frequento os mesmos lugares que eu frequentava antes, conversava com as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de perfil, eu sou um homem casado, começo a andar com os jovenzinhos, com quem não é casado, que não é cristão, tu tá levando o inferno para dentro da tua casa, porque você está sendo influenciado. E aí há a quebra de unidade. Por quê? Porque quando eu vou em Cristo, junto com a minha esposa, a gente começa a escutar as mesmas coisas. Eu e meu filho, a minha esposa, nós começamos a escutar as mesmas coisas. Nós frequentamos os mesmos lugares. E aí você vai perceber que, não importa se a criança é pequena ou não, mas vocês vão perceber que a família está unida em Cristo. Então, hoje, acontece muito, né? Não é sempre, mas assim, a gente busca isso, é uma busca, não é sem querer querendo. Se alguém vir pedir um conselho para a Cris e depois pedir para mim no individual, provavelmente nós vamos falar as mesmas coisas. Os direcionamentos vão ser muito os mesmos. 100% não, mas a grande maioria. Por quê? O nosso alimento é igual, a gente compartilha a mesma palavra, a gente procura os mesmos mentores. Eu estou me mentorando com um homem, ela vai procurar essa mentoria com a esposa desse pastor. Nós vivemos isso hoje. Então, hoje a gente precisa procurar, a gente tem que pagar o preço para ter unidade. Mas não, a gente prefere viver no oba-oba. Então você vai continuando no seu pagode, nos seus showzinhos aí que você gosta de ir, nos futebol, nas festinhas, nos barzinhos, atividades seculares de lazer, de academia, qualquer coisa, não importa. Você está abrindo brecha para Satanás entrar no seu lar e aí você não vai viver a unidade de Cristo no seu lar. E aí uma outra coisa que assim, parece, aqui a gente focou muito nos encontros do mundo, mas gente, o que tem de crente que se reúne com outros crentes tóxicos. Nossa. E acham que estão arrasando. Então assim, nós já passamos por essa fase, que é o quê? Nós estamos com amigos crentes, mas que falam mal dos outros. Cara, já não saímos mais. Exortamos e não saímos mais. Gente, as pessoas se reúnem, os cristãos, para ficar rindo dos irmãos. E eu fazia isso. Eu já fiz isso, entendeu? Quando eu era mais imatura. Então, hoje em dia, a gente se constrange quando isso acontece perto da gente. E se a gente tiver a oportunidade, a gente fala que não, isso não é legal. Só que aí a gente vai ser o quê? O chatão, mas tudo bem. Né? Mas a questão é que esses ambientes e essa desunião, ela não precisa necessariamente você ir lá no mundo. É aquela conversa do, ai, você viu o que o pastor falou? Ai, você viu não sei o quê? Ai, você viu... É a quebra de princípio. É a quebra de princípio. Então, isso causa desunião. Primeiro causa um problema de caráter seu, né? Porque você está acostumando a falar mal das pessoas, fazer fofoca. E outra, causa divisão, porque às vezes aquela pessoa, uma não tinha nada contra a outra, mas aí você lançou alguma coisa e aí a pessoa já ficou esperta. Né? É impossível você ser unido com Cristo e a sua família ser unida em Cristo se você parece mais a família do mundo.
Se você olha o teu Instagram, a tua vida, você se assemelha muito mais ao mundo do que um cristão. Sim. Então, quando eu começo a ser um com Deus, eu começo essa nova criatura, a cada dia ela vai se renovando em várias áreas. Então, eu como família, eu preciso buscar isso a cada dia, né? E o tempo todo tá falando na Bíblia, não. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, eu preciso... Isso que eu tô falando parece... Ai, Caio, é chato, a crise é chata. Não, porque é missão minha, que me tornei amigo, fazer com que você pare de ser um crente morno. Que você pare de colocar música mundana pro teu filho escutar. Você tá plantando... Sabe o que é música mundana que você tá colocando? Parece que não é nada. Você tá plantando uma sementinha maligna no coração dele. Ele tá escutando esses forrozinho, esse sertanejinho que só fala de imoralidade, de farra. Ele vai crescer, ele vai, vou no carnaval fazer uma fantasia tão bonitinho. Ele começa a acostumar a praticar o carnaval. Então você está colocando no teu lar uma semente satânica. Nós, como povo de Cristo, a gente não pode permitir isso. E a responsabilidade sua, homem, vai cair na tua conta se você está deixando isso acontecer. Bom? Então, se eu aceito ser essa nova criatura, eu aceito também abandonar as coisas velhas. Porque as coisas novas só vêm quando eu, como família, largo as coisas velhas, paro de praticar isso para viver o que é novo de Deus. É como um processo de nutrição. Você começa, como que é a reeducação alimentar? Você começa a colocar coisas novas e vai deixando de comer coisas velhas que fazem mal, de se alimentar com coisas velhas. E assim, e aí uma coisa que a gente fala, esse lance de pode ou não pode. Eu não posso, você não pode ouvir música secular. Você não pode ir pro show. Gente... Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso, a gente tá falando dessa forma, que não pode mesmo, né? A verdade é essa. Mas não tem que soar como uma regra religiosa. Você tem que chegar a um ponto de buscar a santidade de Deus de modo que essas coisas te incomodem. Porque o problema não é você fazer, é você não se incomodar. E você achar que tá tudo, e você defender isso como se tivesse tudo bem. Então isso mostra que você está barrando o trabalhar do Espírito Santo na sua vida. Porque olha só, o Espírito Santo leva à santidade. Santidade tem a ver com uma vida de dedicação, uma vida de pureza, uma vida de valores, né? Então, muitas pessoas, eu sei que tem pessoas de diferentes níveis de maturidade na igreja. Tem pessoas que estão chegando agora e aí parece que a gente está colocando um peso sobre a vida da pessoa. Você não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, Mas a gente está falando com crentes mais velhos. Que parece que amortizaram a consciência e estão lá conciliando a vida com Deus com a vida com o mundo, né? Exato. Eles querem reconciliar e eles querem conciliar. Então o que acontece é que, não estou falando que é fácil, porque é difícil, mas eu não posso deixar de tentar. Eu preciso a cada dia. É impossível você não continuar mudando se você não muda há muito tempo, porque você não está se aproximando de Cristo. Isso. É impossível. Não está entrando elementos novos. Então, assim, uma família que não tem o hábito de ler a Bíblia, de orar junto, de assistir filmes cristãos, de lerem livros juntos, de fazer culto doméstico. A família que não se alimenta do novo, o velho permanece lá. Então é por isso que muitas pessoas continuam com essa velha natureza muito aflorada, né? Porque o novo não está entrando. Se você não tiver opções na nutrição, né? Receitinhas novas para você comer. Você vai comer aquilo. Petiscos que fazem bem. Se você não começar a colocar coisas novas para dentro da sua geladeira, você vai comer o velho. Exato. E você vai continuar se contaminando e tendo sintoma. E a família paga um alto preço, né? Por a falta de posicionamento dos pais, né? Os filhos pagam muito, assim, porque a gente tem uma clínica de psicologia, a gente vê casos. Eu vou contar um segredinho pra vocês, gente. A maioria dos casos não precisava nem de psicólogo. Era só um posicionamento cristão dos pais. Mas enquanto isso, é bom que a gente consegue, né, bancar tudo isso aqui que está sendo feito. Realmente a gente está, né, se dedicando para isso acontecer, então vocês estão ajudando a gente, né, deixando seus filhos ruins. Mas a gente preferia que seus filhos estivessem bons. Então tome a atitude correta, porque 90% dos casos não precisava de psicólogo, precisava só de um pai e uma mãe cristã verdadeira. Porque senão Deus seria injusto, né? Porque nem todo mundo pode pagar um psicólogo. Exato. Então assim, então significa que a saúde emocional só valeria para quem tem recursos financeiros. E não, Deus não é injusto. Aquilo que a gente realmente precisa está acessível e está de graça. Exato. Exatamente. E as pessoas falam, nossa, isso é impossível acontecer, isso é impossível. É impossível porque você não quer.
Tá? É impossível ser essas coisas, é impossível ser é impossível não ter discussão na igreja. Não. A Bíblia dá todos os direcionamentos de como eu vou agir com o meu líder, como eu vou agir com as pessoas que estão abaixo de mim, como eu vou agir com os iguais, com meu filho, minha esposa. Não é impossível. É impossível se você não pegar a Bíblia e praticar. E aí vai ser impossível e você vai dar o jeitinho mundano. Porque olha que incrível, 1 Coríntios 1,10, olha o que acontece que Paulo fala. Ó. Irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. É impossível pensar igual. Não é, porque se fosse impossível, não estaria escrito na Bíblia. Então a Bíblia é uma mentirosa, ela não é. É que você não quer pagar o preço para ser um com a sua esposa, com o seu filho, com a sua família. Você não quer. Você quer ser aquele crente que vai no culto de domingo, faz alguns atos religiosos, escuta o pregador aqui, escuta o pregador ali, vê o que convém e vai guiando a sua vida. Um momento ou outro tem um momento de lazer, trabalha o ano todo para ter uma grande viagem e não faz nada por ninguém como família. Porque durante o trabalho é muito difícil, que é corrida. E quando está de férias só viaja, não faz nada por ninguém, não tem um sacrifício. E quando você vai para a Bíblia, o tempo todo os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas se sacrificavam em prol do reino. Então, o quanto a sua família se sacrifica, o quanto você ensina o seu filho a se sacrificar. Então, eu vou dar um exemplo. Aniversário do teu filho, faz aquela festança e tal, e aí 1000 presentes. Cara, 10% desses presentes nós vamos enviar para alguém que não tem condição. Qual pai que já fez isso? Eu nunca vi alguém relatar isso. Ai, Caio, não, Jesus está falando, é melhor dar do que receber. Está lá em Moisés também, dê 10%, dê um décimo da tua parte. Ganhou os presentes? Você vai escolher 10 novos, não os velhos, os novos, para presentear quem não tem condição. Cara, os pais têm todo cuidado, a festa é totalmente para glorificar a criança, não tem uma oração direita, é música mundana tocando. Gente, é um perigo. Então, eu ensino meu filho desde já, quando ele vai para a classe da igreja, eu já ensino ele a servir. Eu, como família, me aproximo de pessoas que têm a mesma idade desse filho, e não por afinidade, mas com o intuito de dar, de ajudar. A marca do povo de Deus deveria ser a generosidade, né? E não é, porque o cristão, se você perguntar para qualquer pessoa, faz o teste com seus amigos do mundo. Pergunta, né? Se você pudesse falar uma característica sobre o cristão, o que você falaria? Né? Então, a gente não consegue ser generoso entre nós, né? Entre a comunidade cristã. Imagina com as pessoas do mundo, né? Então, isso é muito importante, porque a família, inclusive, ela começa a se unir quando eles começam a ter práticas de generosidade. Eles se unem para o serviço, eles se unem para preparar um alimento para as crianças da igreja. Eu não vou dar bolacha de água e sal. Vou dar o meu melhor. Eu vou preparar uma comidinha. Você falou uma coisa que me dá um negócio aqui que eu vejo. Gente, deixa eu falar para você. Você toma café 3 corações, não leva Pelé, leva 3 corações. Você compra suco União para sua casa, não leva o Caravela, barra, leva União. A gente tem essa mania. Tem. Olha que absurdo. De dar o inferior, né? Então, Caim e Abel, vamos voltar lá nas ofertas? Sabe o que vai acontecer com você? Vai ser reprovado. A sua oferta não vai ser aceita. Você usa do bom e do melhor e não dá o do bom e do melhor para a igreja e para os irmãos da igreja. Repara, às vezes você vai levar alguém em casa, você dá o que tem lá. Você vai no pequeno grupo, dá o que algum que está na geladeira. Você não se prepara para dar o seu melhor. Olha que absurdo. A família precisa se preparar para dar o melhor para a igreja. A sua melhor parte. E aí diz que quando você começa a fazer isso, Deus começa a te entregar mais. Então, além de você agradar a Deus, Deus vai te dar mais. Por quê? Não faça isso como barganha. Mas repara, quando você faz o seu melhor, Deus fala assim, eu vou continuar abençoando essa família. Porque eles estão cuidando do meu povo. Porque eles são fonte de bênção para outras pessoas. Isso. Então, eu vou colocar mais, porque se eu colocar mais, vai sair mais. Que é exato. Né? Então, não é que eles vão reter mais. E a criança está observando tudo isso. Toda oferta tem que ter sacrifício. Se não tiver sacrifício, lembra a oferta da viúva pobre? Nossa. Os caras deram muito dinheiro porque eles tinham muito dinheiro, não fez diferença. A viúva deu tudo que ela tinha. Essa oferta. Então, quando a criança, ela tá vendo a forma como os pais ofertam na vida de outras pessoas, aquilo que eles servem, aquilo que eles levam para a igreja, e a gente tá ensinando ela a dar o que sobra também. Depois você vai questionar por que o seu filho não tá mais na igreja, tá fazendo coisa errada. Você jogou ele pro inferno. Você plantou muita semente de Satanás no coração dela. E além de plantar semente de Satanás, você não fez o que deveria ser feito.
da forma correta. Você foi fazendo de forma relaxada. E ai daquele que faz a obra de Deus de forma relaxada. Ai daquele. Ai daquele. E como ter uma unidade na família e na igreja? A primeira orientação é clara. Precisa ter um líder. Vamos voltar. No lar, quem que é o líder? O homem. Isso, é bom você falar, senão as mulheres do sabaco peludo ficam bravas comigo. Então, é o homem. Na igreja, tem que ter um líder. Quando a gente se revolta com a liderança do lar, e aí olha lá, olha que louco, o homem é o líder do lar, e quem que é o líder dele? Cristo. Precisa ser Cristo. Então, quando você faz tudo certinho, você precisa ter essa liderança. Eu preciso em casa ser um bom líder, um bom ouvinte de Cristo, eu preciso me manter em comunhão com Ele para ser um bom líder. Eu vou estar sujeito a isso, é claro, mas eu não posso deixar isso entrar na minha cabeça, eu preciso me manter em comunhão com Ele. E na igreja também. As famílias precisam aprender, o seu filho precisa aprender a honrar a liderança. As crianças são rebeldes com o pai e com a mãe. As crianças não sabem honrar a liderança. Deus fala duas coisas para o filho, obedeça e honre. Os filhos hoje em dia não conseguem obedecer e honrar. Não. Os filhos não obedecem, desonram o pai na frente dos outros. Desonra. Fala, mas ele é tão bonzinho, ele dá o lanche pro amiguinho, mas faz o pai e a mãe passar vergonha, porque fica se opondo, Nossa, é muito feio fazendo isso. piadinha em relação aos pais na frente dos outros. Então E gente, todo povo que não tem líder vira um bando. Exato. Né? Por que o mundo tá como tá? Porque a figura da liderança tem sido enfraquecida. Exato. Né? Então o povo, eles vão cair na mão de ditadores, porque eles estão querendo se livrar de líderes ordeiros. Ordeiros, exato. E não existe nenhum país que fica sem liderança. Se você fugir da liderança ordeira, né, da ordem da decência, você vai cair na mão de um líder dominador. Lá atrás, quando o povo queria um rei, o povo queria o rei, né? Deus era o rei direto das pessoas. O que o povo fez? Quero um rei, quero um rei, quero um rei, quero um rei, quero um rei. Olha os reis da Bíblia, a maioria. O que fizeram? Muitos dominaram o povo, levaram o povo a pecar, levaram o povo à idolatria, né? Se rebelaram contra Deus. Então, Deus, ele hoje trabalha com hierarquia. O céu vai ser assim. Então, não tem unidade se você não tiver liderança. Exatamente. Então, e aí como que funciona essa logística? Eu preciso ter um líder e as pessoas que não são os líderes, elas vão ser facilitadores desses líderes. Então eu preciso educar minha esposa e os meus filhos para serem os meus facilitadores, para eu buscar a direção de Cristo. Então eu preciso organizar essa casa para que facilite o meu encontro com Deus, para eu ser um bom líder. Eu na minha igreja, a minha família precisa ser facilitador do nosso líder. Nós precisamos facilitar o trabalho dos líderes. Então isso é muito importante. Bom, então nós concluímos que Deus se manifesta onde há unidade. Ou seja, da mesma forma Deus não se manifesta em um clima de desunião. Então olha que pesado, né? Até porque quando na Bíblia tem uma passagem que fala que quando o casal está em desacordo, não tem nem suas orações, né? Você não consegue nem ter suas orações respondidas. Então antes, né, também de eu oferecer a minha oferta para Cristo, eu preciso me resolver com o meu irmão. Então olha quanto é importante o poder da unidade. No meu lar, tem esses dois exemplos na Bíblia. O casal que está em desunião, as orações não são respondidas. Antes de entregar minha oferta, vai se resolver com o seu irmão. Depois você entrega a oferta. Então, senão eu vou estar fazendo tudo de ato religioso. Não adianta ir lá servir no ministério. Obrigado. Obrigado. Deus rejeitou a sua oferta. Já falou rejeitou. Obrigado, mas não aceitei. Até Exatamente. você resolver seu problema de relacionamento. Gente, é muito mais fácil eu pregar para culto de mulheres do que pedir perdão pro meu marido. É muito mais fácil. Eu tive que fazer de forma silábica. Eu não conseguia falar a palavra, me desculpa. Eu comecei. Porque é que eu nunca estava errada mesmo. E ela nunca estava. Gente, Gente, é muito difícil. eu tenho uma honra. A honra que eu tenho orgulho assim de ter uma esposa que, que nunca tá errada, né? Exato. Isso é demais. É pra ser pra Não, poucos. hoje em dia eu já aprendi que alguma minoria dos casos eu tô errada. Bom, então a gente pode às vezes nos sentir meio distante de Deus por causa disso, pela falta de união. A gente para de ver o que Deus tem para nossa família, porque a nossa família, eu tenho muito problema com as pessoas da igreja, eu tenho um problema com fulano e ciclano, eu sou uma pessoa que não tenho facilidade a facilidade de ter uma relação, uma comunhão, de facilitar a vida do outro, ser generoso. Consequentemente, a minha família também não vai ser. Como que eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o Exato. irmão que eu vejo, né? Então a gente fica correndo pro colo de Deus, sendo que a gente faz arte aqui na terra e depois corre pro colo de Deus. Bom, então nós sabemos então que quando acontece isso há divisões, nós sabemos quem que é o papai da divisão. É o Lulu lá. Então o Lulu é o papai da divisão e ele ainda levou um terço. Então repara,
Tem gente que tá causando divisão e tá levando bando. Pode ver que toda vez que há uma divisão na igreja, sempre tem um cabeça. Pode reparar. É verdade. E leva uma galerinha lá que tá muito no embalo. Tá mais fraca, né? Tá mais fraca. Não, e o pior, sai em nome de Deus. Sai em nome de Deus. Não, eu tô mudando de ministério em nome de Deus. Ah, mas Deus te apontou a uma missão, você tá saindo abençoado, Não, em no jornal acordo, mesmo. você tá sendo enviado pela sua igreja. Não, não. Deus tá me levando a sair mesmo. Gente, Que igreja você vai? Não, vou procurar na internet. É demais, né? então é desunião e desunião é pecado na família e na igreja. Então, se você um dia promoveu isso, peça perdão, se arrependa, tá bom? E uma coisa importante então, percebemos que um ambiente unido não é o que não tem problema, mas sim aquele que resolve os problemas. E como que a gente mantém a unidade, então? Resolvendo problemas. Resolvendo os problemas a partir do relacionamento familiar com Cristo. Com Cristo, exato. Então, a gente tem que blindar os nossos momentos com a leitura, com a oração, com a conversa, com a ida aos cultos, com a ida aos pequenos grupos, se comprometendo em servir. Exato. Cada dia mais atuando no corpo de Deus juntos. É isso aí. Isso fortalece o emocional e o espiritual. E quando a gente menos percebe, as diferenças começam a ficar irrelevantes. Porque você está buscando na fonte, então não tem como eu discordar de algo. Se eu buscar daqui o mesmo assunto e você buscar, e nós buscarmos com o coração genuíno para escutar a palavra de Deus, nós vamos chegar à mesma conclusão. Porque Vai o chegar. Espírito Santo é o mesmo. Se você não está tendo comunhão com a tua esposa, é porque um está buscando na Bíblia e outro num livro satânico qualquer aí, em qualquer outra Um coisa. livro de autoajuda. Um livro de autoajuda. Eu estou buscando em um pastor cristão e um pastor, esses pastorzinhos assim, os falsos profetas, que preza mais Pastor a questão. da promessa. Exato, a promessa da natureza humana. E aí, ó, isso é muito sério, gente. A rota que Deus traça para os filhos, ela é diferente. Ó, a Bíblia diz, quem quer ganhar a sua vida, perde. Quem perde a vida em favor de mim, ganha. Então, quando um casal tem problemas, não adianta ele ficar batendo na tecla do problema. Muda o foco. Olha para Jesus. Olha para o que Jesus diz. Olha para a Bíblia. Se volta para a palavra. Se volta para o serviço cristão. E aí, o Espírito Santo vai te dar sabedoria para atuar naquele problema emocional. Não é que ele vai colocar para debaixo do tapete. Não. Ele vai te dar sabedoria do jeito e do tempo certo para ir resolvendo cada um dos seus problemas. E vai resolver. Não vai ficar lá. Você vê que uma família não é unida, gente, quando você começa a perceber que você não pode falar determinados assuntos em alguns espaços. Então eu tô na minha família e não posso falar aquele assunto porque alguém vai ficar bravo. O elefante, Quando acontece isso é porque Satanás... Quando acontece isso é que Satanás já tá lá. Tá bom? Então vamos resolver isso. E o que acontece? Quando eu busco essa unidade, sabe qual é o fim? Qual é o fim? Aquela grande frase que toda a família adora falar na igreja. Porém, eu e minha família, eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. E eles acham que isso é só ir para a igreja. Não. Josué está falando. Quando você vai ver Josué na Bíblia, o cara era tipo guerreiro. Ele ia para as cabeças. Ia para cima dos inimigos. Quando você fala isso, você precisa ser uma família... faca na caveira, literalmente. É para ir para cima do mal. A sua família precisa combater as ações malignas, os conceitos errados. Se você é uma família que só vai para a igreja e fica aqui, ó. Aqui bonitinho, tal, não faz nada com ninguém, não ajuda ninguém, não combate o mal. Você parece mais uma pessoa mundana, você não está servindo a Deus. Está servindo o lapeta. Então, eu preciso buscar uma unidade em Cristo em prol da minha família. E a minha união familiar tem que levar a lutar pelo reino. Eu preciso buscar almas para curar. Então, isso é muito importante. Então, como que eu faço isso? Eu preciso usar os meus recursos. Eu preciso usar o meu tempo livre. Eu preciso usar qualquer coisa que o mundo faz. Nós estamos comemorando as coisas como o mundo comemora. É aniversário, é ano novo, é Natal, qualquer feriado. Nós estamos fazendo como o mundo faz. Vou ficar um feriado 4 dias fora, mal pego na Bíblia, não vejo culto. Mas aí quando eu estou trabalhando tá corrido. Aí eu fico fraco na fé. Exato. E quem tá fraco não fortalece ninguém. Eu troco a igreja, as atividades cristãs, as atividades espirituais por qualquer coisa, seja um jogo, um lazer, um show, passeio, qualquer coisa. Quando eu estou fazendo isso, você está mostrando que a sua família não está unida em Cristo. Porque não tem como uma família unida em Cristo parecer uma família mundana.
Uma família unida em Cristo precisa ser uma família separada. O povo de Deus o tempo todo é um povo separado. Então quando eu busco essa unidade, eu tenho que batalhar por essa unidade, gente, é difícil. Eu batalho. E aí eu tenho que, com essa unidade, começar já a servir. Mas eu não vou ficar esperando essa unidade chegar para servir. Nesse processo eu já começo a servir. Porque eu sempre preciso estar abaixo de alguém, acima de alguém. Então nesse trabalhar, no servir, realmente Deus vai curando nossas vidas. E a gente vai começando a ser mais útil para uma pessoa. Tem um problema de fulano, que a gente nem sabe por que nós estamos sabendo. Nós vamos orar em conjunto, nós vamos meditar. Daqui 3 semanas a gente passa, daqui 3 meses, 3 anos a gente passa por esse problema. Mas nós já estudamos esse problema. Então olha que louco, nós aprendemos com o do outro. Uma família sábia é aquela que pega os erros das pessoas, auxilia, facilita e aprende com eles. Tá bom? Então galera, o lema de toda a família, qual que é? Não é negligenciar a igreja em prol da família, nem a família em prol da igreja. E eu preciso, junto com a minha família, ganhar almas para Cristo. Então eu preciso estar unido em casa, unido com uma igreja e juntos servir outras vidas para fortalecer famílias. Eu não posso ficar só me encontrando com homem lateralmente. Se eu vou me encontrar com homem, não tiver nenhum plano de estratégia para ela se encontrar com a mulher desse homem, não vai adiantar nada. Eu preciso como família. Família ensina muito mais. Por isso que a gente congrega. E o foco é a eternidade. Exato. Não é, eu vou ter uma família unida, bonita, família doriana, não. É que as pessoas recebam a salvação de Cristo e saiam do inferno, né, para entrar no céu. Então, o nosso foco é avançar contra as ideologias, as doutrinas, as mentiras, o paganismo dentro da igreja, dentro e fora, avançar jogando luz para que as pessoas possam ter seus olhos abertos, possam se arrepender e serem salvas. Então, o objetivo da nossa vida é chegar à eternidade com a nossa família e com o máximo de pessoas, o máximo de almas nas mãos. Esse é o verdadeiro serviço cristão. Então, quando eu sei que a família está caminhando em unidade com Cristo, quando ela está trabalhando em prol do reino. E aí você percebe, o seu filho é um filho que é servido ou serve? Porque Jesus veio mostrar que nós precisamos servir, é melhor dar do que receber. A nossa família, os nossos filhos, desde pequeno, não importa, nós estamos acostumados a servir e dar do bom e do melhor. O seu filho, normalmente, eu vejo filhos não fazendo nada por ninguém de forma generosa. Eles chegam no lugar e é o tempo todo servido. Isso mostra que talvez você precisa dar uma repensada no caminho que você está levando a tua família, tá bom? Então, galera, Biel, e aí? Como que foi aí pra você? Foi legal? Sensacional, galera. Que conteúdo top. Temos que buscar a unidade, né, Biel? O Biel é muito fofo. Com certeza, gente. Sempre na unidade, viu? Unidade representa os valores de Deus e desunião não representa, com certeza. É isso aí. Então, galera, esse foi um pouquinho sobre a unidade familiar, as consequências de uma desunião, coisas boas de uma união, algumas dicas de como você manter essa união. E o mais importante, buscar da fonte e o tempo todo ter uma família ativa. A família que só recebe, provavelmente, ou ela é muito nova de conversão, mas o ruim é que tem muitos crentes velhos de igreja que só aqui, ó, só mamam. Esse crente que é o crente vampiro que só chupa a sangue dos outros, tá indo realmente lá com os vampiros lá pra baixo. Então, família, pare de ser essa família de crente vampiro. Seja o crente que serve as outras. Não importa o nível que você tá, sempre tem alguém precisando de algo que você tem. Seja generoso e confie em Deus. Amém. É isso, então. Galera, Deus abençoe e até a próxima. Valeu!